Olá pessoas, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Vicente, saudade de vocês. Estamos de volta agora para falar um pouquinho de funções, tá? Esse aqui é assunto da nossa segunda apostila que já está postada lá no blog, ok? Essa daqui, ó. Para acompanhar bem essa aulinha de hoje, você vai precisar ter essa paginazinha da apostila, tudo bem? Vamos lá? Vamos falar um pouquinho de função hoje, uma noção intuitiva. No próximo vídeo a gente vai fazer um conceito formal utilizando a notação de conjuntos, tá bom? Bem, o que é função? Função nada mais é do que uma relação de dependência entre duas quantidades. Isso é uma função. A palavra dependência vai ser sinônimo de função para nós aqui, tudo bem? Então, essas quantidades também para falar que são grandezas. Então, uma grandeza depende de uma outra, ela está em função da outra. Para facilitar um pouco a compreensão dessa noção intuitiva aí, eu coloquei algumas tabelas lá na apostila. A primeira tabelinha que nós vamos preencher, que eu chamei aqui de 1, tá bom? Essa 1 aqui, ó. É a quantidade de pão e o preço que você vai pagar, ok? Nessa primeira linha aqui estão dispostos algumas quantidades de pães. E aqui nessa nós vamos preencher com os preços. Só começando aqui, olha só. Um pãozinho vale 50 centavos. Automaticamente a sua cabecinha já funcionou aí, você já calculou que 2 pães vale R$1, correto? E aí você vai preenchendo essa tabela. 4 pães vale quanto? 4 pães vale quanto? Vale quanto? R$2. 15 pães vale R$7,50 e aí vai embora. R$20, R$30, R$50. Essa tabela ela não está sendo preenchida assim de forma aleatória. Vou colocar o número que eu quiser. Não tem isso, né? Você está vendo que esse preço aí está dependendo da quantidade de pães que você está comprando e está implícito aí, está escondidinho uma regra. Você está seguindo uma regra. Você não está jogando esses preços aí ao acaso, né? Para a gente descobrir quanto é que vale X pães, eu tenho que saber essa regra. De que maneira quem vai descobrir isso? Olhando sempre para o preço, para o valor unitário aqui, ó, quantidade de 1 pão é 50. Então você pode pegar todas essas quantidades e multiplicar pelo preço de um pãozinho. 2 vezes 50 centavos, R$1. 4 vezes 50 centavos, R$2. 15 vezes 50 centavos, R$7,50. Então você já pode imaginar que x vezes 50 centavos nada mais é do que meio x. Você também poderia ter dividido aqui por 2 no caso, né? 100 dividido por 2, 60 dividido por 2, tudo bem? Metade de x, 50 centavos de x, 50 centavos da quantidade. Nós temos a variável independente e a variável dependente. A quantidade de pão é independente. Tipo assim, você pode ir lá na padaria, você é livre para escolher a quantidade de pão que você deseja comprar. Para cada quantidade que você escolher, vai carregar junto, automaticamente já vem um preço que depende dessa quantidade. Então, a quantidade de pão é uma variável independente, a variável dependente, para nós aqui, é o preço que você vai pagar. Tá, vamos falar um pouquinho da regra. Eu falei para vocês que estava escondidinho aqui uma regra, né? Toda função vai ter uma regra que eu chamo de lei de formação. Na maioria das vezes, essa regra, essa lei de formação, fica expressa por uma equação, por uma fórmula matemática, ok? Então, vamos fazer assim. Nós vamos chamar de y o preço para comprar x pães. Tudo bem? Então, preenchendo, y vale meio x. Qualquer preço que você quiser descobrir, basta você substituir aqui no lugar do x a quantidade de pão que você quer comprar. Tranquilo essa, né? Acho que a gente já consegue. Você pode preencher aí na sua apostila, tá? E nós já conseguimos agora, moleza, fazer aí a tabelinha número 2. Vamos lá? Não estamos fazendo nada mesmo, né? Olha só. Esse aqui relaciona a área com o lado do quadrado. Só para recordar, a área de um quadrado é você pegar o lado desse quadrado e elevar a 2, elevar ao quadrado ou fazer lado vezes lados, né? Aí nós podemos então preencher também a tabelinha. Aqui na primeira linha estão os lados de alguns quadrados. E aqui na segunda linha nós temos o valor que a gente vai preencher relacionando a área, tá bom? Se o quadrado tem lado 1, a área vale 1, porque 1 ao quadrado vale 1. 1 vezes 1, 1. Se o lado vale 2, 2 ao quadrado, 4. Se o lado vale 3, 3 ao quadrado, 9. Não está aqui, mas vale 9 a área, né? Como aqui nós temos lado 4, 4 ao quadrado, 16. 6 vezes 6, 36. 9 vezes 9, 81. E quanto seria, então, a área de um quadrado de lado x? Seguindo a regrinha, você está pegando o lado e elevando ao quadrado. Então, se o lado é x, a área é x ao quadrado. Tudo bem? Nesse caso aqui, a variável independente é o lado e a variável dependente é a área, nesse caso aqui. Vamos para a nossa regra, para a nossa lei de formação, para a nossa equação matemática, a parte mais bonita da história. Vamos lá? Vamos chamar de A a área e de x o lado.
logicamente, a área então é o quê? X ao quadrado. Essa é a regra que descreve essa função. A variável dependente é a área, porque depende do lado. A área está em função do lado. Tudo bem? Complete aí na sua tabelinha, aí na sua apostila e vamos para a próxima. Não estamos fazendo nada, vamos nos divertindo aqui. O primeiro exemplo que aparece aí diz o seguinte: a tabela abaixo mostra o preço que uma certa companhia telefônica cobra pelo tempo que seus clientes utilizam o celular em ligações locais. Então, nessa primeira coluna está aqui o tempo, 1 minutinho, 2 minutos, 3, 4, 5. E na segunda coluna estão os preços, ou seja, 1 minuto vai pagar 95 centavos, 2 minutos, 1,90 e assim vai sucessivamente. A tabela já foi dada para você, toda preenchida, ok? E o que diz aqui? Nós temos algumas perguntinhas. Letra A, B, C, D e aí vai, né? Vamos responder? Letra A pergunta: o que é dado em função de quê? Quem depende de quem? Qual variável, qual grandeza está dependendo da outra? Hein? Diz para mim. O preço está em função do tempo. O preço depende do tempo que você fica lá de blá 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 no seu celular. Tudo bem? Letra B fala o seguinte: escreva a fórmula que relaciona o tempo do telefonema e o preço. Vamos lá? Nossa equação matemática, galera. Vamos lá. Sempre que você quiser escrever essa equação, procure sempre a relação unitária, ou seja, preço por 1 minuto. Vamos lá? Então, y vale 0,95x, ou seja, o preço é y, x é o tempo. Se você falou 1 minuto, 1 vezes 0,95 dá 0,95, 95 centavos. Se o tempo for 2 minutos, 2 vezes 95 centavos, 1,90. Basta substituir o tempo aqui no lugarzinho do x, que você encontra o preço que está sendo o preço que você vai ter que pagar pelo tempo que falou aí. Tudo bem? Vamos para a letra C. C de cagaita. Lembra disso, galerinha? C de cagaita. Vamos lá então. Letra C de cagaita. Quanto custa uma ligação de 35 minutos e uma de 45 minutos? Ou seja, aqui te deu dois tempos, né? 35 minutos e 45, quer saber os preços? Muito fácil. A partir do momento que você tem a regra, a sua equação matemática da situação, é só substituir e fazer continha, galera. É moleza, moleza. Mais fácil que empurrar bêbado em ladeira. Olha só, colocando o x então aqui no lugar, o 35 no lugar do x, que é o tempo que ele pede, é só multiplicar. 95, que é o preço de 1 minuto, vezes os 35 que está sendo falado agora, você vai pagar exatamente R$ 33,25. Escreve bonitinho aqui, tá? O valor. Essa é a resposta desse probleminha quando o tempo for 35 minutos. Agora, imagina o tempo de 45. É só multiplicar por 0,95 também, ou seja, por 95 centavos. Quanto você vai obter? R$ 42,75. Respondendo, então quem fala 45 minutos nesse plano aí vai pagar R$ 42,75. Bem carinho, hein? Ou não? Letra D, de desóxido ribonucleico. Lembram? Se um cliente teve sua conta calculada em R$ 123,50, por quanto tempo ele utilizou o celular em horas? Olha que legal. Aqui a gente vai descobrir os minutos por essa formulazinha mágica que nós temos aqui. Depois a gente transforma. Lembre-se que 1 hora tem quantos minutos? Diz para mim. 60 minutos. Não esqueça disso nunca na sua vida. Senhoras e senhores, aqui agora é a volta. Eu quero saber o x. Ele te deu o y, que é o preço. Então, quando você substituir, agora você vai ter que dividir, tudo bem? Então, 123,50, que é o preço, você vai dividir pelo preço de 1 minutinho, você vai achar 130 minutos. E aí, 130 minutos, ele quer a resposta em horas. 1 hora tem 60, 2 horas 120, tá passando 10 minutinhos aí, né? Então, o que é que nós temos? 130 minutos ou 2 horas e 10 minutinhos. Oh, delícia, gente. É muito bom fazer isso. É muito legal. Tô com saudade de vocês aí na sala de aula, sabia? Pessoal, agora você tem condições de fazer a primeira partezinha dos exercícios aí. Vamos treinar parte 1. No próximo videozinho, pessoal, eu já vou fazer a definição formal e já vou ajudar vocês a resolver a avaliação. Isso já está tudo lá no nosso blog postadinho, ok? Grande abraço, fique com Deus, fique em casa, cuide-se e estude, hein? Não esqueça disso. Obrigado e até a próxima.